Então, esta correlação, irmãos, fica muito clara diante de toda a expressão bíblica nesta relação, e nós encontramos então um profundo significado, né, na comparação, se olharmos bem a ovelha representada com características semelhantes ao que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. E olhem que dados interessantes nós podemos destacar. Observe que a ovelha ela é a criatura mais quieta e inofensiva que Deus criou. Olha só que coisa interessante. Assim assemelha-se de fato a ovelha de Cristo. De fato, a ovelha de Cristo ela se apresenta desta forma, assim deveria ser. E assim deveria ser os cristãos. Eles deveriam então ser mansos, serem humildes, como de fato discípulos de Cristo, daquele que disse: aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, nesta relação do Senhor Jesus, nós como discípulos e ovelhas dele, a ovelha então ela tem esta característica, e o Senhor Jesus na sua palavra ele nos trata como ovelhas pela característica que a ovelha tem, e essa é a primeira: é o animal mais inofensivo, é a criatura mais inofensiva que Deus criou. Observe ainda que os cristãos, que de fato são seus discípulos e ovelhas dentro deste padrão, eles deveriam ser conhecidos como pessoas espirituais e amáveis e gentis, que desejam fazer o bem para todos à sua volta, que não prejudicam nem agridem ninguém com palavras e atos. Observe, queridos, que essa de fato é um desdobramento, né, das bem-aventuranças faladas por Jesus, que fala exatamente sobre este padrão de discípulo que ele assim estabelece. Mas também as ovelhas de Cristo, os discípulos de Cristo, eles deviam de fato viverem a não buscarem grandes coisas neste mundo, dentro de uma compreensão que fica mais contente em seguir a direção ao caminho da obediência, que vai muito mais além do que a existência aqui presente, de acordo com aquilo que o aguarda lá na eternidade. Eles também deveriam então desejar, né, mostrar através de suas vidas, irmãos, que o Espírito Santo é quem lhe deu esta nova natureza, esta vida transformada, esta nova personalidade em Cristo, de uma ovelha transformada, de um discípulo seguidor de Cristo de verdade. Então, levou então embora, deixando para trás todas as atitudes corruptas, e plantou neste discípulo o pensamento com propósitos e objetivos e desejos divinos, oriundos da vontade do Senhor Jesus. Ao contrário, irmãos, quando nós identificamos comportamentos, não é, tal como pessoas devorando umas às outras, dizendo e fazendo coisas pouco caridosas com o que é o próximo, não é, até dentro da própria família, pessoas furiosas, pessoas impulsivas, com temperamento mal colocado ou mal executado, não é, com constante raiva, até nas menores ocasiões, não é, que vivem cheias de inveja, de falsos sentimentos e amargo falar. Tudo isso nos traz ou nos traduz algo muito importante. Quando nós nos deparamos com pessoas assim, ou se nós de fato somos assim em alguma medida, certamente nós estamos justificados em dizer algo que é muito importante, não é? Ainda que pertencem, ainda que essas pessoas estejam com uma aparente boa vontade em algum momento, estas pessoas que assim se comportam, elas não de fato estão envolvidas de verdade com o rebanho de Cristo, estão de fato na contramão, estão de fato expondo algo contrário ao que as bem-aventuranças apontam como um padrão do caráter do discípulo, e precisam então, irmãos, nascer de novo, precisam ser nova criatura de verdade. Assim é a mente do velho homem, assim é a mente do primeiro Adão. Uma vida transformada nada tem a ver com esta natureza, e sim com a natureza do segundo Adão, que é Cristo, o Salvador. Neste encerramento, irmãos, das bem-aventuranças que nós vamos fazer hoje, o Senhor Jesus então conclui este primeiro bloco do seu sermão, trazendo então os aspectos de um coração transformado, juntamente com as promessas presentes decorrentes de um verdadeiro discípulo. E como domingo passado nós tivemos a primeira etapa, não é, que falamos então sobre a metade das bem-aventuranças,
Nosso objetivo hoje é concluir as bem-aventuranças e tirar as ricas lições que este montante de tanto ensinamento enriquecedor e encorajador para a minha vida e para a sua, seja então desfrutada hoje, seja digerida hoje, não é, com a graça de Deus, com o toque do Espírito Santo, para que nós sejamos, irmãos, não desmotivados, não, de forma alguma. A palavra do Senhor é uma palavra que cura, que sara, que transforma, que resgata, que traz vida, que proporciona crescimento e que nos liberta dos nossos próprios eus. E para isso, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5, para lermos do 7 ao 12. Mateus capítulo 5, versos do 7 ao 12. Vamos fazer esta pequena leitura e nós vamos desfrutar deste tempo de reflexão da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido e santo, mais uma vez em Tua presença, nos prostramos a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, a Tua intervenção nesta hora, que a nossa mente, o nosso coração, Pai, esteja tomado pelo poder do Teu Santo Espírito, e que, ó Deus, a nossa mente seja iluminada à compreensão do texto sagrado, que possamos, ó Deus, nos desarmar de nós mesmos e olhar, ó Deus, para a cruz, e olhar, ó Deus, para as Tuas palavras, e olhar, ó Deus, para a Tua pessoa, Senhor, para que possamos assim, Deus, sermos alimentados, sermos, ó Deus, tocados pelo Senhor e voltados, ó Deus, para a Tua presença, para o foco, ó Deus, onde a Tua presença se encontra. Possamos ser, ó Deus, alimentados, ó Deus, e transformados em nossas próprias vidas e convicções. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta ministração, Pai. No nome de Jesus, é assim que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, dando então continuidade a essa tão extraordinária sabedoria que causou tanta perplexidade nos ouvintes, né, que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus no seu sermão. Jesus então, irmãos, continua agora a apresentar desde o início uma cosmovisão diferente do que os fariseus apresentavam diante da lei. De fato, nós podemos observar que na leitura do texto da semana passada, aliás, no primeiro sermão que nós fizemos há 2 semanas atrás, melhor dizendo, os fariseus eles ficavam inconformados e chateados, não é? E eles ficavam assim atônitos de tanta sabedoria que havia então nas palavras de Jesus, porque Jesus ele afrontava claramente, não é, a hipocrisia daqueles homens da lei. E a gente pode observar, irmãos, que Jesus então ele está trazendo o evangelho, não é, que antecederia toda a essência fria e hipócrita daquelas autoridades. Observe que eles empunhavam então, a partir de seus próprios pressupostos, uma carga tão grandiosa nas costas, na cabeça das pessoas, que nem eles mesmos poderiam então suportar. E virava então um tipo de ensinamento e de uma cobrança legalista que não havia como ser cumprida. E observe, irmãos, que Jesus ele porém descortina o seu ensinamento
Ele traz de fato algo muito mais interessante, pois ele está contrariando aquelas autoridades e abrindo o caminho da verdade, trazendo apenas o padrão de como é que o discípulo ele deve viver, como é que o povo de Deus deve viver. Ele apenas está agora trazendo algo transformador, que aponta a retidão a qual está revelada no Filho de Deus, Jesus, ali diante daqueles homens, e o Messias então prometido pelos profetas, o nosso Redentor, se encontra ali agora. Ele que é a própria palavra, está ali agora diante daqueles homens, falando coisas profundas, coisas transformadoras e coisas que de fato refletem a sua vontade para o seu povo. Olhando, irmãos, então, nesta continuidade, para o versículo 7, quando o texto diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos parar um pouco e ter aqui uma compreensão bem mais afinada acerca desta palavra. A palavra misericórdia, de fato, irmãos, é compaixão pelas pessoas. Misericórdia é ter compaixão. Misericórdia é um elemento que está na essência do nosso Senhor. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é o Senhor em misericórdia, grande é a sua misericórdia. O Senhor é um Senhor misericordioso, Ele tem compaixão de nós. Mas observe, nas palavras de Jesus, de forma bem direta, Jesus agora, irmãos, fala sobre o caráter cristão, dentro desta palavra de misericórdia. Jesus agora ele fala sobre o caráter cristão de pessoas que já foram ou já estão na condição de misericordiosas. E essa bem-aventurança, irmãos, é algo tão profundo que nos impulsiona para esta profundidade, saindo de algo superficial, de que a nossa vida ela precisa ter uma compreensão clara desta misericórdia, que nada tem a ver com moeda de troca com o Senhor nosso Deus. Observe, irmãos, que de fato este aspecto da misericórdia dita por Jesus, nós como misericordiosos, não são para pessoas que compreendem a necessidade de fazer misericórdia para uma troca com Deus, para receber dele a misericórdia. Observe, irmãos, que nós devemos ter compaixão das pessoas, mas não com o objetivo de receber de Deus a misericórdia. Não é eu fazer algo para alguém para que eu agora receba de Deus. Não é nesta equação. Eu preciso então compreender que as palavras de Jesus vai muito mais aprofundadamente. Neste ponto, alguns comentaristas sugerem que Jesus deixa a ênfase do nosso relacionamento com Deus e passa a ter a ênfase agora com o relacionamento com outras pessoas. Ok, concordo demais e apoio até os comentaristas. Podemos também compreender, irmãos, que de modo nenhum Jesus ensinou que alguém merece misericórdia de Deus ao dar a correspondente medida de misericórdia. Nós recebemos a misericórdia de Deus porque nós somos misericordiosos. De fato, esta equação ela é diferente. Assim, diante do contexto espiritual do Sermão do Monte, que vem desde o início dessas bem-aventuranças, já observamos que Jesus está descrevendo, irmãos, as características das pessoas nascidas de novo. Observe que para viver as bem-aventuranças na sua completude, não é para pessoas que são descrentes, para ficar bem claro, não é para pessoas que não são seguidores de Jesus. As bem-aventuranças, ela possui um padrão e ela possui promessas que são alcançadas já para pessoas que pertencem ao reino do Senhor Jesus, aquelas pessoas que já se converteram ao Senhor Jesus, aquelas pessoas que já são discípulas de Jesus. De fato, é o caráter cristão que se apresenta e não prevalecendo as condições para o nascer de novo. Ou seja, as bem-aventuranças, elas não existem para que você obedeça aquilo, para que você seja alguém transformado por Jesus. Não, as bem-aventuranças é o fruto de quem já foi transformado. E ali o Senhor Jesus está muito mais preocupado
em passar para aquelas pessoas as promessas contidas em uma vida transformada, do que uma lista de coisas a serem seguidas para que agora nós sejamos cumpridores daquilo e sejamos então agora transformados. Não, a salvação ela é pela fé, pela graça e não pelas obras. E assim, queridos, com toda certeza, também é impossível correlacionar essa bem-aventurança para obtermos a misericórdia de Deus em nos salvar do pecado. Não tem nada a ver com a salvação. De fato, o Senhor Jesus está apenas apresentando este modelo de um verdadeiro discípulo, pois nós entendemos claramente que a salvação, irmãos, é por esta graça, conforme o beneplácito da vontade do Senhor, estabelecido em Efésios capítulo 1, versículo 5. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo assim, Jesus não está dizendo assim: se vocês forem misericordiosos, então serão bem-aventurados, pois então receberão a minha misericórdia. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo isso, mas isso não é um ponto desencorajador de que nós não tenhamos que fazer misericórdia com alguém, ou usar de misericórdia para alguém. Na verdade, o que ele está dizendo é: o verdadeiro povo de Deus, ou o verdadeiro discípulo de Deus, de Cristo, é gente misericordiosa. Eles são misericordiosos, ou devem ser misericordiosos, e pessoas misericordiosas são bem-aventuradas. Então, de fato, Cristo está trazendo algo que é muito mais diferente, é uma coisa muito mais ampla do que o nosso senso comum ele traz para nós. Pois na cabeça de muitas pessoas, eu devo fazer boas obras para que eu seja abençoado por Deus. Esta equação está errada, biblicamente não se sustenta. Nós não fomos salvos pelas obras, não. Eu não sou salvo porque eu sou misericordioso, eu não sou salvo porque eu dou feira para as pessoas, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho com o meu vizinho, eu não sou salvo porque eu sou um cidadão de bem. Não, a equação é diferente, porque de nós mesmos nada temos, mas nós somos salvos por Cristo para estas boas obras, para esta misericórdia que o Senhor então estabelece. Observe, irmãos, que o interessante é que os não cristãos não possuem uma misericórdia bíblica, nem a podem verdadeiramente imitar. Ou seja, a misericórdia que nós observamos pelas pessoas que são do mundo, por assim dizer, ou as pessoas que não são seguidoras de Jesus, quando nós vemos essas pessoas fazerem misericórdia, essa misericórdia ela é falha. E quem diz isso é a própria palavra de Deus, conforme está no Salmo 109, verso 16. Pois ele é o ímpio, jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. E de fato isto aqui é o que há no coração do ímpio. De fato aqui é o que havia no nosso coração antes de o Senhor Jesus adentrar na nossa vida e de nos salvar. Mas pastor, mas não tem tantas pessoas que fazem do bem aí afora? Tem, mas os objetivos são espúrios, são outros, mesmo que inconscientemente. E nós podemos observar, irmãos, que com efeito, alguns não cristãos podem até parecer ter esta misericórdia, ser generoso, mas qual é o fundamento intelectual e moral para estas ações? O que é que eles objetivam com esta boa ação? O que é que um ímpio ele espera com a sua boa ação? O que é que ele quer com esta boa ação? O que é que o motiva? O que é que o faz de fato fazer aquela boa ação? E aí, os não cristãos, eles podem apenas, irmãos, e completamente, ter motivos ou motivações, ainda que inconscientes, egoístas e humanistas, de forma que fazem o que fazem para o seu próprio bem e não para o outro, pois é para a sua própria glória, é para mostrar que é bom, é para mostrar que está fazendo bem, é para cobrir uma culpa de um pecado, é para poder estar de bem, achar que está de bem com o Senhor, e por isso fazem misericórdia, não para glorificar a Deus,
nem para expressar gratidão a Deus pelo que Deus deu, mas para afirmar a autonomia de Deus e glorificar a sua própria humanidade. Esta, irmãos, é a grande verdade. É a grande verdade da misericórdia que o Senhor Jesus apresenta para este padrão estabelecido que faz misericórdia para a glória de Deus e não para a glória do homem. A ausência, de fato, irmãos, deste elemento, deste entendimento, faz com que muitas pessoas vivam erradamente neste aspecto. Devemos fazer misericórdia? Sim. Devemos abençoar o outro? Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala de forma muito clara que tinham pessoas que vendiam suas propriedades para abençoar aqueles que não tinham a medida que precisavam. É bíblico abençoar, ajudar, acudir, mas o objetivo disso tem que ser a glória de Deus. E só quem tem esta capacidade de fazer isso são os verdadeiros discípulos de Cristo. Somente os discípulos de Cristo é que compreendem que esta misericórdia é fruto de uma vida transformada, que motivada para a glória de Deus, assim vivem e fazem. E assim, meus irmãos, a autêntica misericórdia, então, é aquela que é definida, ordenada e gerada por Deus, bem como exercida e expressa para a glória divina. Porém, meus irmãos, a misericórdia humanista, ela é de uma maneira, uma outra misericórdia, antes procede de um coração desobediente, que procura salvar a sua própria humanidade, achando assim que conseguirá. E, meus irmãos, as palavras do Senhor Jesus nos traz de forma muito ampla este ponto profundo de que os misericordiosos, ou seja, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, nós que somos discípulos de Cristo, devemos vivenciar esta misericórdia, compreendendo que a misericórdia nós já alcançamos do Senhor antecipadamente. Amém? Tudo é dele, por ele e para ele. O verso 9 então, aliás o verso 8, fala sobre os bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. E, meus irmãos, neste ponto, a espada adentra um pouco mais, a espada de dois gumes que é tratada na Escritura, ela adentra de forma mais profunda agora no coração dos seus ouvintes e dos fariseus. Jesus, ele está, irmãos, agora se referindo a uma pureza. E o que é algo puro? Algo puro é algo sem mistura. Algo puro é algo límpido, é algo essencial. É algo que não há nenhum tipo de outra coisa, de outra substância. Ser puro é algo nítido, é ter uma visão limpa sobre algo, nítida, perfeita. E esta pureza que esta bem-aventurança traz para nós, de que nesta promessa nós veremos a Deus, é uma pureza, irmãos, que vai de forma muito essencial no centro do nosso ser, no mais profundo do nosso coração, onde somente os olhos do Senhor é quem enxerga e vê. De fato, o Senhor Jesus se refere a esta pureza de forma tão profunda, mais do que uma conformidade exterior com os preceitos de Deus até. Ele está falando, irmãos, de uma pureza em um lugar que somente Ele é quem sonda e chega, o coração. A pureza do coração, o coração de onde procede as veredas da vida, é de fato esta fonte de volição, de desejo, de motivação, onde as nossas vontades se afloram, onde reside a identidade de quem nós somos de verdade. Ele agora fala sobre este coração puro, esta pureza vivida no coração. E quando o assunto, irmãos, é o coração, somente Ele vê.
Observe que há um professor muito famoso, R.V.G. Tasker, escritor bíblico profundo da antiguidade. Ele define os limpos de coração como os íntegros e livres da tirania de um eu dividido. Assim ele estabelece o que seria estes limpos de coração. Aqui na fala do professor, o coração, o nosso eu, ele não pode ser um eu dividido. Ou nós somos limpos, ou nós não somos limpos. Ou nós servimos a Deus, ou nós definitivamente não servimos a Deus. Um copo de café, uma xícara de café, que é algo que eu aprecio bastante. Se nós colocarmos um pouquinho de leite, ele deixará de ser preto. Alguém que tomar vai perceber que tem uma substância diferente. Se nós pegarmos água limpinha e você colocar uma gotinha de uma essência de morango, aquela água vai ficar rosa. Deixou de ser pura para ser agora transformada, diferente, modificada. Nosso coração, ele é apresentado aqui como discípulos que precisam ter um coração limpo e um coração puro. Esse coração puro é um coração que não tem misturas. Ou seja, é um coração que vive não para os dois senhores, conforme a palavra diz. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de adorar um e aborrecer o outro, e vice-versa. Então, o verdadeiro discípulo, ele precisa, irmãos, ter esta compreensão de que o seu coração, ele precisa buscar esta pureza, os limpos de coração. E quando fala assim, então, irmãos, sobre limpos de coração, o próprio Mateus, o texto de Mateus, no capítulo 6, versos 22 e 23, fala exatamente sobre um coração limpo, é o coração puro, sincero, que abre o caminho para os olhos bons mencionados por Jesus. Então, neste texto de Mateus 6, 22, diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será limpo. De fato, há esta relação de pureza trazida pelo Senhor Jesus, quando também no Salmo 24, que nós lemos hoje na abertura do culto hoje, no verso 4 especificamente, mais precisamente nesta referência primária, é a sinceridade que se estabelece e faz de fato esta referência ao limpo de mãos e puro de coração, sendo aquele que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente, conforme nós lemos hoje aqui na abertura. Isso traz para nós, irmãos, o entendimento de que o limpo de coração, em outras palavras, em seu relacionamento com Deus e com o homem, está livre de toda e qualquer falsidade. E a falsidade é um elemento que deturpa o coração e que modifica a essência da sua pureza. De fato, irmãos, nós podemos compreender de forma muito clara que os limpos de coração são os inteiramente sinceros. E viver, irmão, sinceridade é algo extremamente valioso. Quando nós nos deparamos com um casamento onde o marido é sincero com a sua esposa, e a sua esposa é sincera de coração com o seu marido, raramente esse casal vai viver em guerra ou em grandes dificuldades. Muito pelo contrário, eles vão encontrar sempre um caminho de paz, um caminho de reconciliação, um caminho de convergência. A sinceridade, irmãos, na relação nossa com Deus, precisa estar em voga também, ou precisa estar na pauta. A nossa sinceridade, irmão, nas nossas orações, a nossa sinceridade com os nossos filhos, a nossa sinceridade com os nossos inimigos, a nossa sinceridade
com os nossos irmãos, com quem nós vivemos. Precisa, irmão, ser algo extremamente levado em consideração, de um coração puro, e algo desafiador para a nossa vida, é a gente ter que admitir que nós somos atraídos, somos puxados com garras contrárias à palavra de Deus, para poder vivermos flertando com todo tipo de impureza que venha deturpar a nossa fé. E assim, meus irmãos, nós podemos ver que são assim aquelas pessoas na nossa vida, que nós encontramos, que nós vemos tanta piedade, que nos alegra o coração, e nós podemos assim nos espelhar em pessoas assim, pessoas que buscam de fato viver uma vida de pureza, de humildade, de sinceridade, que busca a paz, que busca a humildade, que busca viver uma ovelha de verdade. Observando isso, essas pessoas são aquelas pessoas, irmãos, que em toda a sua vida, pública ou privada, ou seja, aquilo que se apresenta publicamente e a nossa vida no nosso privado, que somente a gente está ali no nosso particular, ela é transparente diante de Deus e diante dos homens. De fato, o seu íntimo, o íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro. Não encontramos maldade, não encontramos um coração assim, com aquele olhar e com as garras da esperteza, de que ele é meu irmão em Cristo, mas se ele vacilar, eu tiro uma vantagem. Meus irmãos, é muito diferente. Jesus, ele traz essa proposta modificada, descortinando a essência do verdadeiro caráter cristão. E neste coração puro, então, este coração, irmãos, ele sem nenhuma mistura de nada, ele não é, irmãos, desonesto, ele não é dissimulado ou desprezível. A hipocrisia e a fraude lhe são repugnantes, pois o seu coração não reside nele malícia. Algo interessante, irmãos, é que Terry Jackson, ele apresenta 2 blocos de perguntas que devem ser feitos para cada um de nós mesmos. E eu preciso perguntar para mim, e você precisa perguntar para você. Se nós de fato, irmãos, aqui juntos somos discípulos de Cristo, se nós vivemos de fato, irmãos, a busca por este verdadeiro sentido de um caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus, eu preciso fazer essas perguntas aqui todos os dias na minha vida. Quem sabe isso aqui era para estar no topo do nosso WhatsApp, para todo dia que a gente abrir, lá em cima já está escrito. E as perguntas do primeiro bloco que ele traz como algo desafiador, ou até a nos fazer um autoexame. Ele diz assim: será que o meu amor por Deus ele é puro? E quando eu comecei a estudar esse texto e comecei a analisar estas perguntas trazidas neste bloco, muitas avaliações, irmãos, eu comecei a fazer na preparação do sermão. Ora, se eu digo que eu amo a Deus, será que meu amor por Ele é puro mesmo? Então, peraí, se o meu amor por Ele é puro, e se Deus é o meu Deus, não é apenas um chefe, não, Ele é o meu Senhor, a minha vida é comandada por Ele, sustentada por Ele, e a minha vida foi salva por Ele, e Ele ainda vai se dar o trabalho de vir me buscar, para viver com Ele eternamente. É Ele que abre as portas para que eu passe, mas também é o Deus que fecha as portas para que eu não passe e me prejudique lá na frente. É o Deus que nos cerca por trás e por diante, que põe a sua mão sobre mim, que zela pela minha vida, que faz com que os meus anos passem e eu viva para a glória dEle, que mesmo diante de tantos desafios, o Senhor é este Deus cuidadoso, que nos abençoa de forma tão grandiosa. Quer dizer, se eu amo este Deus com a minha boca, se eu digo e creio que amo esse Deus, será que o meu amor por Ele é puro mesmo? Ou eu sou deixado levar em certos momentos por tantas coisas que desagradam a esse Deus? Amados irmãos, nós precisamos sair do leite espiritual e passar para comer as comidas sólidas, conforme Hebreus nos ensina. Precisamos, irmãos, compreender, queridos, que a nossa vida aqui ela tem apenas um sentido,
não é o sucesso profissional, acadêmico, não é o possuir as coisas e construir uma fortuna. Nosso objetivo não é esse. Se você é crente em Jesus Cristo e pensa que o seu objetivo de vida é esse, você está perdido, não entendeu nada do Evangelho até hoje. Nosso objetivo de vida aqui, irmãos, é viver para a glória do Senhor Jesus. Amém? Com isso eu não estou dizendo que eu não devo trabalhar, não devo construir minha casa, não devo cortar meu cabelo, não comprar um transporte se for necessário. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo que não é para a gente estudar, se capacitar, fazer mestrado, doutorado, PhD, seja o que for. Mas nunca esqueça que tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Amém? Pronto. Porque caixão não tem gaveta, nem reboque para puxar nada. A gente fica. E o que a gente vai levar é o que a gente construiu para o reino na eternidade. E assim, meus irmãos, a lei do Senhor, espargida nas letras sagradas da Escritura, nos diz como é que a gente deve viver. E se eu amo esse Deus, se eu digo que amo a Ele, todas as vezes que nós nos comportamos ou temos atitudes contrárias à vontade desse Deus, eu preciso fazer uma avaliação. Nesta minha atitude eu estou amando a Deus? Ou esse meu amor por Ele é misturado? O que é que eu amo mais? O que é que eu tenho priorizado mais? Nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor, não é? Sim ou não? Amém? Quem diz é a palavra de Deus, não sou eu não. Eu estou só trazendo a reflexão. Mas como é que a gente considera, irmãos, um amor puro a Deus, se a gente troca os momentos neste dia com futebol, com praia, com isso, com aquilo, com tanto prazer, lazer, tudo pelo lazer? É um lazer que nunca se acaba, tem um lazer, é uma viagem, e raramente aí o crente está no ajuntamento dos santos. Eu digo, Jesus, a gente tem que avaliar. O meu amor a esse Deus é como? É um objeto para me servir quando eu precisar, aí eu vou requerer esse amor? Eu não entendo. E entendo. Eu preciso fazer avaliações. Preciso. Louvo a Deus por hoje de manhã, irmãos. Eu saí hoje daqui voando. Eu não sentia meus pés quando eu ia para casa. Porque hoje foi a abertura da escola bíblica e esse salão estava quase todo tomado de corações desejosos de aprender da palavra de Deus. E foi uma aula maravilhosa. Quem esteve aqui pode comprovar. Muita riqueza de conteúdo, de detalhes, que serviu para fomentar o nosso coração a buscar ainda mais esse conteúdo tão rico que é as Escrituras, que reflete um Deus, este Deus, que nós dizemos que o amamos e precisamos que esse amor seja puro. Eu não vou falar mais, irmãos, assim, detalhadamente de cada pergunta, porque senão a gente amanhece o dia. Mas Terry Johnson, ele traz nesses 2 blocos as perguntas, e eu queria só ler as perguntas para que a gente possa refletir. O amor que eu digo que tenho por Deus, ele é puro mesmo? Tem ele o meu coração completamente, ou somente uma parte dele? Deus, ele tem o nosso coração completamente, ou só uma parte, um pedaço? Senhor, olhe, está aqui, é um bolo, vamos tirar uma fatia, pelo menos essa fatia fininha aqui é minha, é dos meus deuses aqui que eu cultivo, o resto é seu. Será que é assim? Ou ele tem o bolo todo, os 100%? Tem ele a minha lealdade absoluta? Ou meu coração está dividido sempre? Amados irmãos, neste primeiro bloco de perguntas, nossos corações devem ser puros, irmãos, unos. Unos é todo, único e probo, leal,
100% com Ele, verdadeiro. Somente os puros de coração, irmãos, verão a Deus conforme a bem-aventurança aponta, ninguém mais. E observe, o puro de coração, irmãos, trata as pessoas com sinceridade, sem engano ou motivo oculto algum. Nós devemos então continuar a perguntar a nós o segundo bloco de perguntas que Terry Johnson ele apresenta nesta bem-aventurança. E ele diz: estou vivendo uma vida limpa, pura e santa? E esta, irmãos, era para ser uma pergunta que todos nós deveríamos fazer cada vez que nós nos encontrarmos aqui na igreja, depois de dizer a graça e a paz, irmão, ou então a paz do Senhor. Está vivendo a vida pura diante de Deus? Esta era para ser uma pergunta corriqueira de uns para com os outros. E eu aprendi a viver isso aí, essa pergunta. Eu aprendi isso aí no grupo de pastores que eu me reúno semanalmente. Quando a gente senta para tomar café, um pergunta para o outro: está vivendo em santidade, varão? Está vivendo em pureza de caminho? Olhando no olho. E isso, irmãos, é até o cuidado do outro para conosco, para que a gente de fato cultive isso. Ou estou paulatinamente permitindo a corrupção em minha vida? Eu estou na igreja, mas há momentos na semana que aquela notazinha fiscal, sabe, mentirosa, ela passa por debaixo do birô. Será que está sendo assim? É aquele produto que passou desapercebido, tal, pá, não, deixa para lá. É aquele momento em que a nossa fé é testada assim, mas não tem ninguém aqui, passa. Será que a gente tem vivido isso? Comecei a tolerar a desonestidade? Será que o orgulho tem tomado conta do meu coração? Será que eu tenho cultivado a luxúria e a cobiça nos meios de comunicação que eu tenho acesso no meu secreto? Como é que estão os olhos de Deus agora nesse momento? Será que eu estou cedendo às mentiras, mesmo que sejam apenas mentirinhas inofensivas? Será que eu tenho permitido isso na minha vida, nesta minha relação de pureza de coração do verdadeiro discípulo apresentado por Jesus no Sermão do Monte? Estou cedendo ao roubo, mesmo que sejam pequenos roubos minúsculos? Aquela canetinha vazia, aquela canetinha que está lá sobrando na repartição, aí eu boto aqui e está tudo certo, pá, mas eu não pedi para ninguém, nem comprei, não é? Aquela resma de papel do setor que eu trabalho, que de repente chegou um caminhão de papel, eu vou lá, pego só uma resma para eu imprimir meus trabalhos em casa. Ou então aquele saco de cimento da obra, que chegou uma carreta de cimento, né? Que é um saquinho de cimento na mala do meu carro para ajeitar a ponta da calçada. O patrão não vai ver. O patrão não vai ver. Será que eu estou cedendo aos flertes inocentes das fofoquinhas inócuas? Ou pornografiazinha leve? É só para uma pitadinha. Desta maneira, irmãos, a promessa de Jesus, ela não é da seguinte forma: se vocês se tornarem puros de coração, pelo menos um pouquinho, eu deixarei vocês darem uma olhadinha em Deus. Não, a promessa não é essa. Mas sim, aqueles dentre de vocês que são puros de coração são bem-aventurados, pois Deus se lhes revelará e fará com que os conheçam verdadeiramente. Amém? Aqui é um convite, irmãos, encorajador. Se eu quero ver a Deus, eu preciso compreender que o meu coração precisa cultivar esta pureza. E eu creio, eu desconfio e eu acredito que todos nós aqui queremos ver a Deus, sim ou não? Amém? Mas para isso, meus irmãos,
Isso é para aqueles que de fato tiveram seus corações transformados, que vivem em sinceridade de coração, que vivem de fato vivendo os aspectos estabelecidos nesta também bem-aventurança, pois nós assim veremos a Deus. Quando estamos na ceia, irmãos, do Senhor, é de fato um elemento desejado pelos verdadeiros discípulos de Cristo. Ali é irrigada a nossa fé a um patamar elevado de compreensão de que um dia nós veremos a Deus, um dia estaremos com Ele eternamente, um dia estaremos com Ele para todo sempre, não por um tempo, e o veremos face a face, assim como Ele é. No verso 9, irmãos, então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui, queridos, Jesus diz que bem-aventurados os pacificadores, e nesta bem-aventurança de pacificadores, a paz aqui de fato é uma paz objetiva e racional. Ela não é subjetiva nem emocional, mas ela é objetiva. Aliás, ela não é subjetiva e emocional, mas ela é objetiva e racional, é intencional. O discípulo de Cristo verdadeiro, irmãos, é aquele que promove a paz. Ele promove a paz, ele está envolvido em promover a paz, a qualquer custo, no que depender dele, ele está ali para buscar a paz. Ele é uma bem-aventurança que tem a ver, irmãos, com os relacionamentos pacíficos, e a bênção não é para aqueles que meramente amam ou desejam a paz, não é para aqueles que meramente têm uma disposição amigável ou sociável, nem tampouco para aqueles que aceitam ou toleram passivamente a injustiça, não. De fato, irmãos, esta bem-aventurança de ser pacificador, pelo contrário, assim como Cristo abençoa os que não aceitam a injustiça, a sua bênção ela está para os que têm fome e sede dela, conforme pregamos domingo passado. De fato, assim também ele abençoa os que são esses pacificadores, ou os que pacificam. E observe, irmãos, que em outras palavras, a sua bênção é para aqueles que ativamente fazem relacionamentos pacíficos acontecerem. Vejamos em Salmo 34:14, um conselho que o Senhor Jesus, que o texto sagrado dá para nós, quando diz: afastem-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. E buscar a paz, irmãos, é promover de fato um ambiente onde as relações elas se apaziguam, onde de fato, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, e não guerras, mas sim paz. E isto é considerado por Deus. Assim comportam-se os que são de fato filhos de Deus. E aqui, meus irmãos, visto que fazer a paz envolve intervenções ativas em conflitos relacionais e difíceis, é uma grande verdade. Para que a paz se estabeleça, irmãos, em muitos momentos, em momentos que o atrito ele acontece, ou que é preciso dizer a verdade ao outro, está em voga, está na pauta do dia, está na pauta da bem-aventurança, de promover a paz. Existem, irmãos, muitas pessoas, até nas próprias igrejas, que são intrigadas umas das outras, evitam se encontrar na hora da entrada, e isto no mundo inteiro. São pessoas que por alguma razão deixaram de tomar do mesmo cálice, por alguma razão vivem com o olhar atravessado, e isto não é promover a paz. Promover a paz é se hoje aqui, por exemplo, há alguém que perceba alguma coisa diferente na relação dos dois, é ir até o outro, convidá-lo em reservado, sentar os dois, olhar no olho do outro e dizer: meu irmão, minha irmã,
eu percebo que alguma coisa não está bem entre nós dois. E eu lhe chamei, porque se for preciso eu quero me perdoar, eu quero pedir perdão. Porque nós somos filhos de Deus e eu preciso caminhar livremente. Isto, irmãos, faz parte do caráter de Cristo, do caráter do verdadeiro discípulo de Cristo. Então isso às vezes é difícil, às vezes é complicado, porque o que aconteceu arranhou, machucou, feriu, não é? Não, eu não quero estar no mesmo grupo do WhatsApp de fulano de tal. Se fulano de tal estiver naquele grupo, por favor, me tire. Eu pergunto, o discípulo de Cristo é um promovedor da paz. E como é que se promove paz com um comportamento desse jeito? Está distante, está fora, não está discípulo de Cristo. E assim, irmãos, corações invadidos de tanto ressentimento, de tantas coisas, apresentam-se assim. E isto que nós estamos dizendo aqui, irmãos, é com toda e qualquer pessoa, não é somente com pessoas da igreja, toda e qualquer pessoa. Precisamos, irmãos, ser este promovedor de paz, e a sinceridade que está arraigada neste coração puro, precisa então ser um impulsionador de atitudes que refletem as bem-aventuranças. E aí a gente tem que olhar no olho um do outro e com sinceridade dizer: pode abrir o seu coração, meu irmão, minha irmã, diga que eu estou aqui para ouvir. Se eu errei, eu quero me consertar com você. E aqui, queridos, é ensinamento da palavra de Deus. Eu apenas transmito aquilo que a Escritura disse de forma muito clara. E isso aqui, irmãos, é um padrão que o Senhor Jesus, Ele mesmo estabeleceu para nosso bem, para nos abençoar. E se eu quero ser abençoado por Deus, eu não tenho outro caminho, nem outra escolha. Eu preciso então vivenciar os aspectos do caráter cristão apresentado no texto sagrado. Assim, queridos, John Stott, ele conclui dizendo: Cristo exige nossa lealdade total. John Stott continua dizendo: de maneira que, ao invés de sustentar uma paz falsa e humanista à custa da nossa fé, se tivermos de fazer uma escolha, devemos manter a nossa fé à custa da paz. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos a nossa fé sustentada no Senhor, como é que nós iremos ser promovedores da paz? Preciso então, irmãos, entender que se alguém aqui no nosso meio, e até eu me coloco neste meio, no todo, se há dificuldades relacionais com qualquer pessoa, entenda, nós que somos discípulos de Cristo, nós somos chamados a sermos pacificadores na resolução de conflitos. No que depender de nós, precisamos estar sempre dispostos a vivermos a paz com o nosso amigo, com o nosso irmão. Amém? Este é o padrão de Deus. E para finalizar, meus irmãos, os versos 10 ao 12, que fala exatamente sobre os bem-aventurados, os perseguidos, que aí há um descortinar muito mais amplo, né, do verso 10 em diante. Então pode parecer, irmãos, estranho o discurso de Jesus, pois o discurso de Jesus, ele passa dos pacificadores, no verso 9, para agora a perseguição, né, da obra, da reconciliação, à existência de uma hostilidade, de perseguição ao discípulo. O discípulo, ele é sempre alguém perseguido. O discípulo verdadeiro de Cristo, que tem pureza no coração, que vive os aspectos da palavra, inevitavelmente ele é uma pessoa perseguida. Em algum nível ele é perseguido. Agora, se ele não é perseguido, pode ter certeza, o pé dele está aqui e está lá no outro sistema. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é alguém perseguido na sua vida. Mas o Senhor diz, irmãos, de forma muito colossal, de forma muito linda e maravilhosa, quando Ele diz aqui no verso 10:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A justiça que é dita também que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A justiça a qual nós devemos ter fome e sede. E aqui, meus irmãos, olhando então para este verso, diz: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, então agora ele vai detalhar um pouco mais, e ele diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, mentindo. Alegrem-se e exultem. Palavras de Jesus, encorajadora, confortadora. Exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, há casos que, por mais que nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco. E aí o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer com aquele que nós buscamos a reconciliação e aquele não quer? Algo inevitável acontecerá. Começaremos agora a ser perseguidos por sermos agora seguidores de Cristo, que busca essa justiça maravilhosa. Nós agora podemos então entender, irmãos, que nem todas as tentativas de reconciliação ela tem sucesso. É bem verdade, não há sucesso. Na verdade, alguns tomam a iniciativa e se opõem particularmente a cada um de nós, ou a algum de nós, não por causa da nossa fraqueza, nem das nossas características próprias, nem da nossa atitude, mas por causa da justiça, por amor a Cristo, por amar a Cristo, por fazer a vontade dEle, de nos humilharmos e buscarmos a reconciliação. Em muitos momentos encontramos agora uma perseguição à nossa própria fé, à nossa própria vida. A perseguição, irmãos, é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. E o Senhor nos convida a nos alegrarmos quando, de fato, perseguição ocorrerá contra nós por conta da justiça de Deus. E queridos, isso deve nos alegrar bastante. A coisa mais gostosa é quando há um conflito e quando uma das partes se dirige ao outro, pede perdão e o outro perdoa e está tudo certo. É a melhor coisa. Mas também é a melhor coisa quando nós tomamos a posição de discípulos de Cristo e vamos ao outro, mesmo que o outro não queira, mesmo que o outro recuse a reconciliação, mas pelo menos nós saímos dali aliviados, saímos daquele encontro tranquilos em nosso coração, que nós fizemos a nossa própria parte, de forma sincera, e que mesmo haja perseguição contra nós por causa dessa justiça, a qual nós devemos ter fome e sede dela, nós saímos dali confortados por Cristo, porque a sua palavra diz: alegrem-se e exultem, porque se assim vocês fizerem, grande será o vosso galardão. E eu quero receber das mãos do Senhor, meus irmãos, o galardão, amém? A recompensa por ter buscado viver os aspectos da bem-aventurança. De fato, irmãos, a perspectiva afunila-se num mergulho de vida do crente, num mar límpido de vivência com o Deus vivo. As bem-aventuranças nos põem nesta condição. É um mergulhar. Eu não sei muito mergulhar na água não, mas quem sabe, eu acho que deve ser uma sensação muito gostosa, de dar aquela carreira e dar aquele pulo que parece uma flecha quando adentra dentro daquele local com muita água, né, naquela piscina profunda. Eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa. É de fato o entendimento de que viver as bem-aventuranças é viver de fato este aspecto prazeroso de mergulhar profundamente em um mar límpido de vivência com esse Deus vivo. E isso, irmãos, nos traz,
ao entendimento, à lembrança, o que foi dito pelo pastor luterano Bonhoeffer. Ele chamou os extraordinários da vida cristã, os aspectos da bem-aventurança. E eu estou finalizando. E ele diz assim: a cada nova bem-aventurança aprofunda-se o abismo entre o discípulo e as demais pessoas. Ou seja, desde domingo passado que nós falamos sobre as bem-aventuranças, a cada uma delas que o Senhor Jesus estabeleceu, mais profundo e amplo e largo se apresenta um abismo entre aqueles que estão naquela barreira lá, daquele lado, os discípulos de Cristo, e de cá, os que não são discípulos de Cristo. De fato, há um distanciamento enorme. De fato, é o abismo como o do rico e Lázaro, que não há como haver nenhum tipo de contato. Grande é esse abismo que se abre, este vale que se amplia. A separação, irmãos, do discipulado torna-se cada vez mais evidente. As palavras de Bonhoeffer continuam a falar dizendo: isto é particularmente óbvio na bênção dos que choram. E, irmãos, aquela bem-aventurança do choro que nós falamos domingo passado, no capítulo 5, logo no início, trouxe, irmãos, uma ventilação importantíssima. No verso 4, quando ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quando, irmãos, nós partimos do entendimento que esse choro é o choro, então, apontado por Bonhoeffer nesse seu comentário, que é um choro sobre o mundo que está se perdendo, um choro sobre o seu próprio pecado como discípulo de Cristo que busca viver uma vida pura, numa condição de socorro, enquanto o mundo festeja os seus prazeres à parte, enquanto o mundo chama, gozai a vida, os discípulos verdadeiros de Jesus, eles estão dispostos a chorarem pela própria razão de serem pecadores e de quererem sempre abrir mão dos seus prazeres carnais e viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus. O discípulo, ele tem um lema em sua vida: fazer a vontade do seu Senhor, fazer a vontade daquele qual ele diz que ama, fazer a vontade daquele que fez todas as coisas e nos salvou. E dentro deste âmbito de vivência, o discípulo, irmãos, ele não pode ter o seu coração dividido. O discípulo, ou ele é discípulo de Cristo e faz pelo qual o amor que ele expressa ter acontecer, ou então é falso o seu amor. Assim, queridos, uma coisa é fato: a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nesta noite, aqui, como nós podemos, irmãos, ser encontrados pelos olhos do Senhor, hoje aqui? Como é que os olhos do Senhor me veem agora? Agora, neste exato momento, neste momento agora. Será que os olhos do Senhor nos encontram como verdadeiros misericordiosos, como resultado da obra de Deus em nós, que tem como alvo glorificar a Ele? Ou nossa misericórdia com o nosso próximo está banhada do nosso eu, achando que assim receberemos misericórdia de Deus? Como de fato os olhos do Senhor nos observam nesta noite, nos encontra nesta noite? Como os olhos do Senhor vê o nosso coração limpo, buscando de fato esta pureza, cultivando este estado de pureza, ou manchado com os atos impuros, transparentes, como a água cristalina, ou turva, com a tolerância e flertes com prazeres da nossa carne? Como é que os olhos do Senhor nos encontram nesta noite aqui, diante dos conflitos com quem temos
encontrado? Como pacificadores ou como plantadores de contendas entre irmãos, que é abominável aos olhos do Senhor? Quando eu sei de um conflito de alguém, eu faço o quê? Eu tenho uma atitude pacificadora, de ajudar sabiamente, com objetivos claros de que a glória de Deus seja exaltada? Ou eu procuro colocar mais uma lenhazinha na fogueira? Ou eu boto mais um copinho de gasolina? Ou eu vou fazer o papel de leve trás? Como de fato os olhos de Deus, Ele nos observa nesta noite? Que paguemos o preço, irmãos, de sermos seguidores por causa de Cristo, pois muito mais por isso nós receberemos e recebemos, e assim seremos bem-aventurados. Eu concluo aqui dizendo apenas uma coisa mais. As bem-aventuranças, irmãos, é um convite para mim e para você. As bem-aventuranças é o próprio Jesus dizendo: olha, eu quero falar uma coisa aqui para esta multidão enorme que estava lá naquele dia, no dia lá do monte. E disse: olha, eu queria apresentar para vocês uma coisa. Existem no meio do povão o povo de Deus. E eu quero dizer para vocês, eu vou falar para o povo de Deus que está aqui. E ele começa agora a tratar de cada uma dessas bem-aventuranças. E a conclusão de tudo é: mais do que feliz é este povo que vive exatamente este padrão de caráter de discípulo de Cristo. Que nós não saiamos daqui, irmãos, desmotivados de forma alguma. Que nós possamos sair hoje daqui dispostos a cada dia buscar viver esta pureza, buscar chorar pelos nossos pecados, buscar plantar a paz sem nenhum interesse espúrio, que seja o interesse da glória de Deus. Que nós saiamos hoje daqui, irmãos, saltitantes de alegria, porque há um Deus que soberanamente trouxe você hoje aqui, para que você ouvisse a voz dele falar ao nosso coração. Certamente Deus nos ama, certamente isto faz parte do seu cuidado aprofundado, amplo e protetor para cada um de nós. É desejo dele que nós vivamos isso aqui. Promessas ditas por Jesus foram dadas aqui e que precisam, irmão, ser vivenciadas na nossa prática. E se você não fez sua decisão por Cristo, por viver estes aspectos, você precisa fazer isso urgentemente. Você precisa tomar uma decisão oriundas e resultantes daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.